Boa tarde, pessoas incríveis! Como é que vocês estão? 15/7, terça-feira, nosso segundo dia aqui da nossa semana Carreira em Movimento, tá? É um projeto para que você ainda esse ano tire a sua carreira da estagnação, consiga aí administrar essas incongruências que estão te travando e finalmente partir para o sucesso, né? Finalmente atingir os seus resultados, os seus objetivos, os seus desejos, não só para 2021, mas aí ao longo da sua carreira. Então esse projeto é para você, seja muito bem-vindo, boa tarde. Hoje vamos falar aqui, né, sobre como começar do zero, como de fato colocar essa carreira em movimento, mesmo que eu esteja estagnado mesmo que eu não tenha ainda me movimentado em nenhum sentido, ok? Regivalda, quanto tempo? Boa tarde. Ramon Pontual, boa tarde para vocês também, tá? Sejam muito bem-vindos ao meu projeto Semana Carreira em Movimento. Vamos tirar aí a carreira da estagnação, né? Vamos vencer a procrastinação, vamos conhecer aí o porquê de muitas vezes nós nos sentimos travados, porque muitas vezes a gente não se movimenta, a gente não atinge o resultado desejado, ok? Começa aí também já você que entrou aqui, você que vai assistir depois, encaminhar essa live, né? Você que vai entrar e assistir depois, você encaminha aí para as pessoas, você que já tá aqui comigo, clica aqui nesse aviãozinho, já encaminha para pelo menos 3, 4 ou 5 pessoas e vamos fazer valer a pena esse movimento, né? Vamos ajudar mais pessoas. Acredito muito que você conhece pelo menos mais 2 pessoas que precisam se movimentar na sua carreira, que talvez estejam com os resultados aí um pouco parados e ainda dá tempo esse ano, tá? Então, clica aqui nesse aviãozinho, chama todo mundo, vamos aí fazer esse movimento acontecer de fato na vida das pessoas. Rayane, a paz, Josi, Carol, Marluce, boa tarde, pessoas. Cada vez, né, eu gosto sempre de falar, toda vez que eu falar algo que fizer sentido para você, clica aqui nesse coraçãozinho, faz esse coraçãozinho subir, me ajuda aí com o algoritmo do Instagram. Vamos fazer essa mensagem alcançar mais pessoas, ok? Boa tarde, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos. Thaís, querida, bem-vinda. E o calor em Caruaru, viu, continua matando, Caruaru. O calor tá demais. É isso aí, pessoas. Parabéns para vocês, tá? Que estão aqui. Parabéns por se disponibilizarem um pouco de aprendizado numa tarde de terça-feira. Ontem foi incrível, né? Quem estava aqui ontem foi muito legal. Nós falamos sobre os 4 pilares para tirar a sua carreira da estagnação. Falamos de projetos, falamos de planejamento, falamos de ação, né? E discutimos muito a procrastinação, a origem da procrastinação, esse abismo, né? Que se coloca entre você agir de fato, de você fazer de fato o que precisa ser feito, né? E falamos também sobre ter essa mentalidade fortalecida, tanto para agradecer pelos passos já alcançados, tanto também como ser resiliente, né, para ressignificar o que não deu certo, para atingir as suas metas e fazer de tudo isso um aprendizado na sua vida. Então, entre agir, né, e entre o que foi planejado e agir de fato, de fazer realmente o que precisa ser feito para que a tua carreira saia da estagnação, existe esse abismo aí, que é a procrastinação, né? Então nós falamos que ela realmente é um padrão mental, tá todo no seu cérebro, tá? É o seu lado racional, tentando te trazer para a realidade, mas o teu sistema límbico, ele é o teu lado emocional e ele tenta te proteger de todas as formas. E é daí que você procrastina, né? E hoje vamos falar um pouco mais sobre isso. Vamos entender mais os nossos porquês, né? Por que essa procrastinação acontece tanto comigo? Aonde está a minha procrastinação, né? Porque eu poderia te dar muitos passos, pequenos, médios e grandes passos, mas se você não se entender,
se você não olhar para quem você é de fato, o que acontece contigo não se resolve, né? Se começa a andar em círculos, então você vai sonhar, você vai planejar e não vai fazer o que precisa ser feito, porque receita pronta não serve, né, pra gente, não serve individualmente. Então nós temos os nossos porquês e é sobre isso que nós vamos falar aqui nessa tarde, porque como começar do zero, né? Como começar do zero é se conhecendo, é olhando as suas emoções, é olhando os seus porquês, é olhando os seus entraves, e com isso a gente consegue realmente pisar no acelerador e construir de fato os passos que eu preciso fazer, o que funciona para mim, ok? Boa tarde, Thaís, mais uma vez, amém, Rayane. Então, ó, vocês que estão aqui, clica nesse aviãozinho, chama todo mundo, tá? É um conteúdo super bacana que eu trouxe para vocês nessa tarde, nesse nosso segundo dia da nossa carreira em movimento. Vou fixar aqui o tema. Como começar a vencer a procrastinação? Do zero mesmo. Como? Né? Sobre isso. É sobre isso. Como é que tá aí pra vocês o som, a imagem? Estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Conversem comigo aí, por favor, vocês que estão aqui, para que eu possa dar continuidade, né? E já ir direto aqui para os pontos que eu trouxe hoje para vocês. Né? Então, mais uma vez, parabéns, viu, por vocês estarem aqui nesse mundo de correria, nesse mundo de exaustão, né? A gente tá sempre correndo tanto e para muitas pessoas, para muitos trabalhos especificamente, o final de ano começa a ficar bem corrido, né? Vocês já perceberam que faltam 52 dias para acabar 2021? Nossa, 52 dias, né? 52 dias e ainda dá tempo para muita coisa, viu? Ainda dá tempo sim. E é por isso que eu trouxe essa semana aqui para vocês, tá? Ainda dá tempo da gente vencer essa procrastinação, da gente sair da estagnação, da gente alcançar metas, da gente realizar sonhos. Obrigada, Rayane. Então vamos lá. Hoje, o primeiro ponto que eu quero discutir com vocês sobre como começar do zero, né? Como, de fato, vencer essa procrastinação. Nós já sabemos que aonde ela acontece é na nossa mente, é no nosso cérebro, tá? É ciência mesmo, não é preguiça, não é você não querer fazer. É apenas o teu lado emocional, o teu sistema límbico te protegendo de um futuro, né? Te protegendo para que você gaste menos energia. Mas o que é que acontece, né? Quando você cede a tudo isso, vem a frustração, né? Vem a decepção consigo mesmo, vem a autocrítica, a autocobrança, as chicotadas que a gente dá em nós mesmos quando a gente não atinge os resultados. Então, assim, o teu sistema racional, o córtex pré-frontal, ele te mostra a realidade, te mostra o que você precisa fazer, né? E o teu sistema límbico, ele fica ali tentando te proteger, inventando desculpinhas para você não gastar suas energias e não gastar as suas forças, porque provavelmente vai dar errado, provavelmente não vai sair bem feito. Enfim, sobre isso, a gente precisa vencer, a gente já sabe que está na nossa mente, que todo esse movimento, toda essa questão da nossa mente, né, a gente pode controlar, mas a gente só pode controlar se a gente conhecer, se a gente começar a observar exatamente o ponto que está ocorrendo a nossa procrastinação, né? O que é que está me fazendo estagnar? O que é que está me fazendo não querer ir adiante, não fazer o que precisa de fato ser feito? Apesar da minha necessidade, apesar da minha vontade, apesar da minha capacidade. Então é sobre isso, é você olhar, né, os seus motivos, os seus porquês, e daí sim você começa
a se movimentar, a realmente a partir de um ponto, ainda que seja o ponto zero, tá? Você consegue se movimentar quando você observa essas suas emoções, esses seus porquês. Então, o primeiro ponto que eu trago nesta tarde para vocês é que descubra o que funciona melhor para você, tá? É muito importante. Bem-vinda à Arte Café, Kiara, querida, beijo para você. Então, é muito importante que você olhe para o seu próprio processo, tá? Comece a avaliar sem comparações, sem olhar o que fulano ou beltrano já está fazendo e que você ainda não está fazendo, o que fulano, beltrano ou cicrana, enfim, já alcançou e eu não alcancei. Para você sair da estagnação, para você vencer a procrastinação, você precisa olhar para você, para o seu processo. O que é que eu não estou fazendo e por que não estou fazendo? Né? O que é que está me impedindo de fato de avançar? Né? Como eu sempre falo aqui, quais são os meus porquês? Por que eu não fiz? Por que eu não quero? Ou por que eu não faço? Olhe para o seu processo. Olhe para quem é você e principalmente para o que está dentro da sua realidade, o que é que você pode fazer, tá? Então, se eu sei que eu estou procrastinando, que eu estou adiando e eu preciso olhar para isso, para minha história, o que é que eu quero, né? O que é que eu estou planejando e por que de fato eu ainda não agi? O que é que está me impedindo? Né? E daí você precisa partir para um próximo ponto, que é organizar esses pensamentos. Né? Você vai, sem comparação, sem julgamento, tá? Você vai olhar para o seu processo, olhar para você, responder às suas questões. E daí a gente entra nessa organização dos pensamentos. Né? O que é que de fato eu pensei agora? Então comece a anotar. Realmente, conheça de fato, comece a anotar, a materializar, a identificar e colocar no papel esses pontos. Eu não fiz isso porque eu tenho medo de dar errado. Eu não fiz isso porque eu acho que ainda não está pronto. Eu acho que existe um projeto maior, existe algo mais emocionante que eu possa fazer de repente. Ou eu não estou fazendo porque não me agrada a tarefa. Nós vamos dar exemplos mais práticos lá na frente, mas é muito importante que você comece a observar isso, né? Você comece a questionar. Primeiro você vai avaliar esse projeto, né? Então você vai olhar para esse projeto como um todo, de forma completa. O que é que você deseja? Então quando você começa a fazer isso, você vai anotar, vai colocar no papel mesmo, vai fazer uma lista e vai ver exatamente o que é que você deseja e como vai ficar a sua vida quando você alcançar esse projeto. Quando você estiver no caminho, na jornada, alcançando esses resultados, tá? Então, organize os seus pensamentos dessa forma também, tá? De forma que você pegue o seu projeto, pegue o seu sonho, né? Eu quero fazer a minha transição de carreira, ou eu quero abrir um novo negócio, eu quero largar a CLT, ou eu quero me recolocar no mercado, estou adoecendo nesse emprego, ou eu quero dobrar o meu salário, ou eu quero dobrar minha clientela, eu quero fazer um curso, eu quero viver de design de sobrancelha, eu quero ser cabeleireira, eu quero montar uma distribuição de rede. Eu vi Arte Café aqui, né? Eu quero que minhas cestas de café da manhã cheguem por toda a cidade de Caruaru. Existe um projeto, tá? Visualiza ele como um todo. O que é que você precisa fazer que talvez você não esteja fazendo? E começa a anotar, porque aí você vai organizar os seus pensamentos para você poder realmente entender por que é que você ainda não agiu. O que é que está dentro da sua possibilidade, está dentro da sua rotina, que é possível fazer, tá? Então, essa hora, começar do zero, nem sempre é fácil, mas ninguém falou que ia ser fácil. A gente fala que é possível,
tá? E é de forma simples, sem comparação. Vou sempre tocar aqui nessa tecla, sem julgamento. Ah, não, é porque fulano ele já vai bem, ela já vai bem, porque isso, porque aquilo. Não olha para o outro, olha para você, olha para o teu processo, né? Então, entenda o que funciona para você e organiza aí os teus pensamentos. Só assim você vai começar, só assim você vai entrar em movimento, você vai entrar em ação, né? Colocando no papel, avaliando o projeto como um todo. E quando você coloca no papel o teu projeto como um todo, o que é que você vai precisar, quantos funcionários você vai contratar, será que vai ser preciso ajuda, será que eu dou conta com a minha rede de apoio? Enfim, quando você visualiza esse projeto como um todo, a gente entra num ponto que é muito importante, que é treinar o seu cérebro para o novo, tá? Porque lembra que o seu cérebro ele já está acostumado, a tua musculatura cerebral ela está acostumada a procrastinar, a deixar para depois, né? A sempre inventar essas desculpas. E aí você precisa treinar o seu cérebro para o novo, para as recompensas que você vai ter quando você alcançar esses projetos. Porque lembra, eu falei ontem, né? O cérebro, a procrastinação tem muito a ver com o medo do futuro, né? O medo da pessoa que você vai se tornar. Então, isso tem a ver com o fracasso ou isso tem a ver também com o sucesso, tá? Então, quando você visualiza o seu projeto como um todo, quando você, a mente, quando você imagina quem vai ser essa pessoa realizada, né, lá no futuro, isso estimula o teu cérebro, porque ele não tem noção do que é real e do que é imaginário. Então, dessa forma, você está treinando. Então, pensa de forma consistente, de fato, nos benefícios que vão vir quando você concluir esse projeto, né? Quando eu sair da CLT e estiver faturando 3 vezes mais, como é que vai estar a minha família? Como é que vai estar a minha autoestima por eu ter conseguido realizar o meu projeto de vida? Como é que vai estar o meu tempo, a minha liberdade de tempo para cuidar dos meus filhos? Ou, de repente, para ter os meus filhos, né? Porque muitas pessoas trabalham horas seguidas e não tem tempo para cuidar dos filhos e adiam isso, procrastinam isso também, para cuidar da própria saúde, né? Finalmente eu vou ter tempo, eu vou ter disponibilidade, eu vou ter recurso para frequentar uma academia, para fazer um treino em casa, não sei. Então, visualiza como um todo como vai ficar a sua vida quando você realizar esse projeto, tá? Quando você vencer essa procrastinação, quando você começar, ainda que seja do zero. Então, lá na frente, você está pensando assim, você já está estimulando o seu cérebro, está mostrando para ele as recompensas que você vai ter quando alcançar esse sucesso, tá? Então, é muito importante pensar sobre isso, tá? Avaliar tudo isso e entender esses porquês. Aí você, Carissa, você já falou que eu preciso me entender o meu processo, eu preciso organizar os meus pensamentos, eu preciso organizar as minhas ideias, treinar o meu cérebro para o novo, mas eu ainda tô aqui pensando, ainda tô cambaleando, por que será que eu procrastino? Né? Então aí eu vou falar para vocês, eu conversar com vocês sobre as possíveis causas da procrastinação, que nos fazem paralisar, que nos fazem estagnar, que nos fazem perder o ânimo, né? Para dar voz ao meu projeto, para dar vida e fazer de fato o que precisa ser feito. Então, aí entra alguns pontos e aí você vai avaliar qual é o seu porquê. Né? Será que é isso mesmo por isso que eu procrastino, por isso que eu deixo para depois, por isso que eu não faço o que precisa ser feito e caio sempre aí nesse abismo, nessas questões. Então avalia realmente o teu porquê. Será que você não está sendo perfeccionista? Né? Será que você não consegue ir adiante porque o perfeccionismo tem vários vieses. Né? E um viés é que você talvez não acredite no seu próprio projeto, acha que não está pronto. E aí você não age, você não faz,
porque você só quer fazer quando de fato estiver perfeito. E a gente sabe que a perfeição não existe. E ainda existe aquele viés do perfeccionismo que existem para muitas pessoas de ficar refazendo muitas vezes a tarefa porque acha que não concluiu de forma perfeita. E nisso você perde um tempo, e nisso você perde o ânimo, e nisso vai embora a alegria e dá conta a tristeza porque você não está fazendo bem feito. E aí você cai no abismo da procrastinação. Você cai na estagnação da sua carreira, do teu projeto de vida. Então talvez esse seja o seu porquê, o perfeccionismo. Ou talvez, como eu já toquei até aqui no assunto, né? Eu tô aqui olhando minha colinha para eu não me perder. Talvez seja realmente medo do fracasso ou medo do sucesso, né? É aquelas novas responsabilidades que talvez apareçam aí para você, que estejam aí na frente para você, e isso te assusta, né? Você não consegue processar, você não consegue lidar emocionalmente com tudo isso que está acontecendo, com tudo isso que vai vir. Então você ainda precisa talvez de um amadurecimento. Será que não é essa a questão para você? Então, por ter novas responsabilidades, você está com medo de fracassar, ou talvez você tenha medo do sucesso mesmo, sabe? Medo de não dar conta do sucesso, medo das pessoas fugirem, de você perder algumas pessoas no caminho, porque existem muitas crenças limitantes nas pessoas e essas crenças é o que faz a sua carreira ficar estagnada. Então talvez o seu porquê, que você não consegue começar, você não consegue entrar em movimento, colocar a sua carreira de fato em movimento para sair da estagnação, seja esse medo do fracasso, ou medo do sucesso, medo de dar atenção ao que precisa dar atenção para de fato atingir os resultados. Existe aquela questão também, né, um porquê muito forte, que é o medo da crítica, né? Principalmente quando a gente está fazendo transição de carreira, por exemplo, para o digital, né? Quando a gente está nessa transição de carreira para o digital, existem muitas críticas que as pessoas fazem, porque não entendem, não compreendem, não sabem, não estudam também o que é, por exemplo, o marketing digital, por que estamos aqui. Não é só para aparecer, é para entregar a nossa mensagem. Então, pode ser uma razão da sua estagnação. Você precisa talvez aparecer mais, se mostrar mais no seu trabalho, mas você tem o medo da crítica, né? Ninguém gosta de ser julgado. Na verdade, ninguém gosta, né? E então, principalmente quando você está relacionando essa crítica ao seu trabalho, né? Porque todo mundo quer ser reconhecido profissionalmente. Então, talvez seja um porquê aí. Eu tenho medo da crítica, é por isso que eu estou procrastinando a execução dos meus sonhos, dos meus projetos, é por isso que eu estou estagnada, porque eu prefiro me esconder, eu prefiro conter as minhas ações com medo da crítica, com medo do que as pessoas vão falar. Infelizmente, isso é uma das causas das maiores causas da procrastinação hoje em dia, né? Da estagnação profissional, o medo de ser criticado pelo outro. Além do mais, temos aquelas pessoas que realmente gostam de uma adrenalina, né? Gostam de deixar as coisas para a última hora, pela emoção, para gerar motivação. Só que acontece, eu até falei disso ontem, né? Acontece que muitas vezes você pode até concluir, e aí você se sente até realizado aí por essa dopamina, essa adrenalina aí no seu sangue, correndo nas veias e tal. Mas quando você não conclui, é uma frustração enorme pelo que não foi feito, pelo que não foi realizado, pelo que não foi entregue. E aí você volta àquele estado de sofrimento, né? Porque não conseguiu realizar. E muitos desses porquês, de por que eu não saio da estagnação, porque faz tantos anos que eu estou no mesmo emprego, com o mesmo salário, porque faz tantos anos que a minha empresa não cresce, porque faz tantos anos que o meu pequeno negócio não avança em nada, ou tantos meses, ou X meses, não sei. Porque muitas vezes você não tem objetivos claros e específicos. Então a falta de clareza na vida faz você estagnar.
faz você procrastinar ações necessárias, porque você não vê motivo, você não vê razão, você não tem realmente uma visão de futuro para o que você deseja. Então é muito importante para que você coloque em movimento, que você tenha esse se importar, né? Esse se importar com a sua carreira, porque quando você diz que está tudo bem, quando você se entrega na zona de conforto, quando você não tem metas, que entra ano e sai ano, você está no mesmo lugar, é porque você não está vivendo uma carreira. Você está só trabalhando, cumprindo o seu horário em um emprego, muitas vezes. Né? Você não vê propósito. Então, realmente, infelizmente, existem essas pessoas que procrastinam, que estagnam, porque não têm propósito de vida. Continuam vivendo no automático, sem benefícios claros sobre a melhoria para a sua vida, tá? Então, existem aquelas pessoas também que estão muito sobrecarregadas, né? Em trabalhos desagradáveis, fazendo o que não gosta, né? Existe um índice muito alto de pessoas que estão insatisfeitas com o seu trabalho, e isso reflete na estagnação da sua carreira, porque infelizmente as pessoas precisam pagar as contas e os boletos, e elas procrastinam mudança na vida, procrastinam um curso novo, procrastinam a transição de carreira, procrastinam uma mudança de vida, porque elas estão sobrecarregadas com trabalhos desagradáveis, com empregos apenas por status, né? E é muito importante que você comece a observar se esse também não seria o seu porquê, né? Para que daí você passe para um próximo passo e evite, inclusive, tristeza, ansiedade e depressão na sua vida, né? Se colocar em movimento, entender que você só tem o hoje para fazer isso acontecer, né? Para fazer a sua vida valer a pena, para você deixar um legado de fato, para você ensinar as outras pessoas e se realizar, né? Principalmente se realizar. Você precisa entrar em movimento, você precisa abandonar essa procrastinação, você precisa vencer, né? Pelo menos 80% do seu tempo você não tem que estar procrastinando, porque é importante para a sua vida, importante para a sua carreira. Boa tarde, Roosevelt, boa tarde, seja muito bem-vindo, tá? Então é sobre isso, entender o seu porquê, entender o que funciona para você, qual é a sua procrastinação, qual é a causa disso, é o que vai te movimentar para você começar, mesmo que seja do zero, né, a colocar a sua carreira em movimento. Então, falamos sobre tudo isso, né, sobre o que funciona para você, sobre você organizar as suas ideias e os seus pensamentos, e você principalmente treinar o seu cérebro para o novo, né, para o que vai vir, para a realização, para que de fato você consiga ter mais clareza na execução. Só conhecendo as suas emoções, né? Eric Berner fala das 5 emoções básicas que todo ser humano tem, né? Raiva, tristeza, alegria, medo e afeto. Então, quando você começa a observar as suas emoções, quando você consegue avaliar se é isso que está te dando medo, se essa emoção que está gerando aqui, se ela vai me fazer ser perfeccionista, se ela vai me fazer não saber dizer não, né? Porque existe esse medo de perder as pessoas, o medo da crítica. Então, a procrastinação acontece para que você evite muita coisa disso. Então, lembra que o teu cérebro ele está tentando te proteger, mas eu estou aqui para te dizer hoje que você precisa vencer isso. Imaginando aí o seu futuro realizado e treinando o seu cérebro, dando pequenas recompensas a ele, tá? Estimula, de fato, esses pensamentos de visualizar o futuro realizado, para que você se motive e tenha mais disciplina para fazer o que precisa ser feito. Só assim você vai ter clareza na execução, que é o que eu quero falar também para vocês hoje, né? Para você gerir melhor o seu tempo, para entrar na gestão de tempo de fato, para você administrar melhor o tempo que você tem ao longo do dia, você precisa estar com tudo isso muito bem definido. Os seus porquês. Por que eu procrastino? O que é que eu estou evitando? O que é que de fato eu estou querendo em não fazer o que eu preciso fazer? Só assim você vai conseguir administrar o seu tempo, ter clareza no que você precisa fazer.
né? Seja administrar melhor a sua agenda, seja anotar tudo, fazer uma lista do que você precisa fazer, né? Eu posso falar aqui para você sobre escolha um dia para que você se organize, faça sempre no domingo. Mas será que o domingo funciona para você? Será que para você não é melhor a segunda ou o sábado? Então eu preciso fazer isso, né? Eu preciso administrar o meu tempo para que de fato tudo que eu precise fazer caiba dentro da minha disponibilidade. Eu tenho 2 horas para me dedicar a esse projeto, eu tenho 1 hora. Então, o que é que funciona melhor para mim? Eu fazer uma lista do que eu preciso fazer hoje? Ou eu já fazer uma agenda semanal? Ou de fato, escolher um dia apenas para me dedicar? O que funciona melhor para você? Para você chegar nessa questão de ter clareza de como você vai executar, você precisa voltar nos passos atrás que eu te falei também, tá? Então, é sobre isso. A nossa aula de hoje é sobre isso, como começar do zero. É se conhecendo, é conhecendo a razão da tua procrastinação, é colocando no papel o teu projeto de forma ampla para que você consiga visualizar o futuro e dar recompensas aí para o teu cérebro e já ir fortalecendo ele até ajudar a não procrastinar mais. Me diga qual mapa mental mais deu certo para você. Não entendi a pergunta, Velti. Em relação à ação, o que funciona muito bem para mim é a agenda semanal, tá? E principalmente com as 3 tarefas do dia que me dão clareza do que eu preciso fazer para me sentir produtiva. O que fez mais sentido mentalmente para mim foi conhecer o meu perfil comportamental. Foi entender qual emoção que reverbera em mim e me faz procrastinar. E eu vou falar sobre isso a partir de amanhã, tá? A partir de amanhã eu vou trazer para vocês os perfis comportamentais, as principais emoções, as emoções básicas do ser humano que todos nós temos, mas qual emoção está mais ligada ao teu perfil comportamental e por que normalmente 99% das vezes o teu perfil comportamental, por que ele te faz procrastinar? Porque aí você está roubando tempo que você deveria estar sendo produtivo. A partir de amanhã é autoconhecimento na veia, tá? É perfil comportamental versus procrastinação. Para sair da procrastinação, precisa entender o teu perfil comportamental, Roosevelt. É conhecer a emoção que te faz procrastinar. Será que é a raiva? Será que é a alegria demais que se transforma numa euforia? Será que é o medo? Será que eu sou uma pessoa dominada pelo medo? Ou será que eu sou uma pessoa dominada pela tristeza, que aí entra o perfeccionismo? Se eu não fizer a gestão das minhas emoções, eu não consigo fazer a gestão do tempo. Eu não consigo ser produtivo, tá? Então, a partir de amanhã, Roosevelt, a partir de amanhã eu vou trazer exatamente essa clareza maior sobre perfil comportamental e gestão das emoções. É exatamente o ponto-chave, o ponto de virada para você realmente começar a agir e entender a sua procrastinação, tá? Então, hoje nós trouxemos para vocês um conteúdo sobre como começar do zero, né? Como começar de fato a entender o teu cérebro, entender a procrastinação, entender os teus motivos, entender os teus porquês. E já adianto para vocês, já lanço aqui o spoiler, que a partir de amanhã nós vamos falar sobre gestão das emoções e perfil comportamental. E talvez não, eu te garanto que isso vai trazer muita clareza sobre a procrastinação, sobre por que sua carreira está estagnada, ok? Para finalizar, eu digo a você o seguinte, não espere para amanhã, não espere para depois, apenas comece, tá? Dar o primeiro passo, começar do zero, sair da estagnação, tem que começar hoje. Começa já e queimando realmente os teus neurônios para entender tua procrastinação, para entender o que te faz estagnar. Começa a colocar no papel, a materializar. Eu tenho medo de dar errado. Eu tenho medo de não ser um plano perfeito. Eu sou muito perfeccionista.
eu tenho medo das críticas, eu tenho medo de perder as pessoas. O meu grande projeto é viver da minha mentoria. O meu grande projeto é viver de aluguel de carros, é viver, enfim, qual é o teu grande projeto? Coloca isso no papel, começa a te visualizar realizando isso, começa a entender o que é que tua mente está querendo te dizer quando você estagna, quando você não tem coragem de ir mais à frente, né? E começa hoje, tá? Apenas comece. Esse é um quinto ponto que eu trago para você. Seja incrível. Na média já tem muita gente. 90% das pessoas procrastinam coisas pessoais e coisas profissionais. Não seja só mais um, né? Olhe para você, olha o que funciona para você, mas comece, dê o primeiro passo, né? Vença hoje esse pensamento de que não vai dar certo, de que não adianta escutar essa menina, de que não adianta acompanhar essa semana, que eu não vou me movimentar. Apenas comece, dê de fato o primeiro passo, tá? E se motive para isso. Gratidão a todo mundo que passou por aqui. Gratidão, de verdade. Amanhã estaremos aqui com autoconhecimento na veia. Começaremos a falar sobre perfil comportamental, sobre gestão das emoções. E vamos tirar esse plano do papel, vamos tirar essa carreira da estagnação, vamos nos colocar em movimento. Gratidão, viu? Muito bem, Velte. Se esse é o conteúdo preferido, esteja aqui a partir de amanhã, tá? Deus abençoe vocês. Boa tarde. Laís, querida, beijo. Estamos terminando. Maravilhosa é você, meu amor. Amanhã estamos de volta, tá, pessoal? Às 15h07. Deus abençoe vocês.